Boa noite, nosso penúltimo encontro, né? Capítulo 8, próxima semana. Romero não estará conosco, mas eu vou estar com o Juan Gomes para a gente fechar o livro e discutir 2025, se for o caso. Hoje, para falar um pouquinho sobre Para uma Ética Cristã de Libertação, historicização dos valores e politização da ética. E outra coisa, que a gente vai por Aracaju, próxima semana eu vou estar com o Romero no encontro sobre Marx, na UFES, dia 4 de dezembro. Então vai ter um encontro de marxismo na UFES, eu e o Romero vamos estar numa mesa dia 4 à tarde, mas o evento é mais amplo que isso. É o EPMAX, Carlos. Vai ser um mini curso sobre marxismo e religião. Ótimo, é verdade. Bem lembrado. Dia 4 de dezembro, a tarde inteira aqui na UFES. Exatamente. É isso, Romero. Capítulo 8 é com você. Muito bem. Boa noite, minha gente. Hoje é o último encontro nosso. E também o penúltimo capítulo, porque tem sua conclusão, e Carlos fecha com Juan para a semana. Eu acho que é importante. Livro importantíssimo para aqueles que não leram, eu acho que poderia ver. Em PDF ele só tem em espanhol, mas tem para vender na estante virtual e não é tão caro, vale a pena ter esse livro. Eu acho que é um livro que faz parte de uma coisa que me interessa muito demais, que é a memória da teologia da libertação. Se tem uma coisa que me interessa hoje, nas reflexões sobre a teologia da libertação, é a memória dela, enquanto teólogos, teólogas, biblistas, agentes de pastoral, tal, me interessa muito, principalmente naquele que foi o momento mais significativo da teologia da libertação, que foi a década de 80, na América Latina, na América Central e no Caribe. Veja, esse capítulo, além do capítulo do próprio Gotay, sobre a ética da libertação, eu queria acrescentar um livro que saiu depois do Gotay, e aí eu acho o mais importante no tema da ética, me fez voltar para ele, que é o Ética Comunitária do Henrique Dussel. O Ética Comunitária do Henrique Dussel. Eu acho um livro absolutamente fundamental, um dos mais importantes livros de Henrique Dussel. Ele escreveu esse livro em 85 para 86, não é? Eu vou focar um pouco nele também e no capítulo do Gotay. E um outro, que é mais recente, apesar do autor já ter falecido, que é um biblista que eu gosto muito, sempre recomendo ele, que é um ensaio de George Pixley, que está nesse livro aqui, Por um Mundo Diferente. Está nesse livro aqui, Por um Mundo Diferente. O capítulo é o capítulo 5, intitulado Um Apelo da Bíblia, Lutar por uma Sociedade Mais Humana. George Pixley. Como lhe é de praxe, Ele faz uma análise do Antigo Testamento como projeto político extraordinário. Eu acho que, para mim, é o melhor. Eu acho que é um dos melhores biblistas que eu já conheci na vida, juntamente com Carlos Metzger. Só que o Pixley, ele sempre se dedicou ao Antigo Testamento. Pixley tem um livro chamado Êxodo, que é uma obra-prima, acho que todo cristão deveria ler, E ele tem uma concepção de Antigo Testamento que eu acho, para mim, foi quem mais me ajudou, inclusive, a entender o Antigo Testamento, que não é fácil. E a ideia do Antigo Testamento como um projeto político e histórico, do Deus de Israel. Eu acho fundamental isso, fundamental e tal. E esse capítulo aqui também me ajudou muito a entender esse momento de agora. Um pouco esse debate, porque, no fundo, pensar em projeto de sociedade de certa forma, pensar em algum projeto ético. Agora, veja, antes de entrar no capítulo do Gotay, eu queria fazer uma observação sobre a palavra ética, porque a maneira como a teologia da libertação vai trabalhar tanto a ética como a teologia moral e ética aqui são basicamente sinônimos, é muito diferente da tradição ocidental. Na tradição ocidental, entenda-se, na filosofia ocidental, aquela filosofia que inicia-se com os gregos, aquela filosofia helenística, medieval, moderna, essa filosofia ocidental, que é basicamente europeia, ela tem uma predileção pela palavra ética. Já é para a gente desconfiar. Tudo que o Ocidente privilegia, você sempre leve em desconfiança. Não tome de primeira a definição que o Ocidente dá. Eu acho que desconfiar da cultura ocidental é um bom primeiro passo.
Desses ocidentais todos, 2 filósofos se destacam na palavra ética. O primeiro é Aristóteles, final do século IV a.C., e Kant, século XVIII para o início do século XIX. Os dois, Aristóteles e Kant, são aqueles que melhor definiram o que a gente chamaria de um projeto ético no sentido ocidental. Claro, aí você poderia perguntar, Romero, o que significa a palavra ética no sentido ocidental? Significa formalismo ético. Vamos lá, o que é formalismo ético? Eu vou dizer o que é isso, que é exatamente o oposto que vai pensar a teologia da libertação e Henrique Dussel sobre ética. O formalismo ético ocidental, ele toma como prioridade a forma e não o conteúdo da ética. Não é? Isso está num livro chamado Ética a Nicômaco, Aristóteles, e, no caso do senhor Kant, um livro dele chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São 2 livros que eu acho importante se ler, não para concordar com eles, mas para entender como o Ocidente gestou o que a gente chama de formalismo ético. Né? Primeiro, trabalha com princípios universais, já começa aí a questão. Né? Todo formalismo ético trabalha com princípios universais. Né? Vai ter um impacto muito grande no pensamento jurídico ocidental, muito grande mesmo. Né? Eu diria que até hoje o pensamento jurídico é caudatário desse formalismo ético aristotélico e kantiano. Segundo, esse formalismo ético ocidental, que tem raiz em Aristóteles e em Immanuel Kant, ele vai ter como consequência fundamental aquilo que nós vamos chamar de moralismo. Não é? Ora, o moralismo é a exacerbação de princípios éticos universais. Isso que a gente vai chamar de moralismo, consequentemente. Né? O moralismo, por exemplo, o moralismo ele salva a forma em detrimento do conteúdo. Isso é um projeto ideológico fundamental de todo moralismo ético ocidental. Ele salva a forma em detrimento ao conteúdo. Fazendo uma coisa bem vulgar, né? Na verdade, é um outro nome para falar de hipocrisia. É perfeito para você definir o que porra é hipocrisia e tal. Então, por exemplo, o cara é muito católico, adora defender, é contra gay, é contra casamento fora da igreja, é contra sexo fora antes do casamento, defende a família tal, mas é capaz de massacrar a empregada doméstica na sua casa. Né? Isso chama-se moralismo ético, ou formalismo ético. É sempre em detrimento do conteúdo. Né? Você salva a forma em detrimento do conteúdo. Tudo bem. O que significa massacrar a empregada doméstica negra, ou, por exemplo, não está nem aí para a situação dos palestinos, ou, por exemplo, atacar o padre Júlio Lancelotti porque ele dá comida a pessoas em situação de rua. O importante é que eu vou à missa, o importante é que eu sou bem casado, eu tenho 2 filhos, tal, pronto. Isso é importante, isso é o mais importante. Pô, isso é foda. Eu diria que isso é a característica central da herança que vem de Aristóteles. Veja, eu não estou dizendo que Aristóteles era um moralista, eu estou dizendo que Aristóteles vai ser a base para isso. Né? A ética nicômaco dele é a base de todo o formalismo moral ocidental. Eu diria que entre Aristóteles e Kant, você vai ter a grande elaboração daquilo que se chamou da cultura ocidental de formalismo ético. Esse formalismo ético ocidental, ele vai ser colocado em xeque. Eu destacaria 3 pensadores, de maneira... Porque eu não vou poder aprofundar muito, mas eu recomendo o livro Ética, do Adolfo Sanches Vasquez. Quem tiver interessado numa espécie de manual, ajuda muito o trabalho do Sanches Vasquez, tá certo? É uma espécie de compilação e, ao mesmo tempo, uma sistematização. Mas eu queria trabalhar os filósofos, propriamente dito, para chegar exatamente no impacto de Guattari e de Dussel nesse campo, tá certo? Vamos lá. Veja, no caso de Aristóteles e Kant, eles vão elaborar, e é interessante que o espaço histórico entre os dois é muito grande, inclusive. Né? O espaço de Aristóteles para Kant é enorme, né? dá quase 1000 anos, inclusive. Então, assim, é um espaço grande entre os dois. E, durante esse período, você vai ter no meio a escolástica ocidental, né, com o velho, bom e grande Tomás de Aquino. Então, você tem Aristóteles, Tomás de Aquino e Kant, né, numa grande elaboração de um formalismo ético que vai dar as bases para o moralismo ocidental.
O moralismo ocidental terá seu ponto mais alto em Kant. Eu até acho que Kant é o último grande moralista da cultura ocidental. Porque depois de Kant, essa possibilidade de justificar a moral pela forma em detrimento do conteúdo vai entrar em crise com Hegel, mas Hegel não é o mais importante. Para mim, os dois mais importantes do século XIX é Nietzsche, por um lado, e Marx, por outro. Né? Nietzsche, porque fará uma crítica implacável a esse moralismo. Né? Nietzsche tem um livro que, se há um livro dele que merece ser lido, chama-se A Genealogia da Moral. Né? E, no caso de Marx, principalmente os manuscritos econômico-filosóficos, quando Marx vai fazer uma crítica radical a esse moralismo a partir das bases econômicas. Porque Marx vai reivindicar uma concepção, digamos assim, material desse conteúdo formal da ética. Por isso que Marx nunca elaborará uma ética, nem Nietzsche também. Esses grandes pensadores não têm propriamente uma elaboração ética, porque eles não acreditam mais nisso. Veja, significa dizer, esse é importante. Agora, terá um terceiro autor, que eu acho que esse merece um cuidado, porque ele é europeu, ele é judeu, mas ele colocou em xeque esse debate por uma via que Marx não pensou, nem Nietzsche, que é Emmanuel Levinas. Né? Levinas, ele tem um caminho que eu acho que é muito interessante, que é assim. Primeiro, Levinas, ele já tem um ponto de partida, que é criticar a ética no seu ponto de partida. Né? Porque ele vai dizer que, na verdade, mesmo Aristóteles tendo um plano ético numa obra, mas Aristóteles entendeu que a filosofia primeira não era ética, era metafísica. Por isso que o que vai fazer Aristóteles, e obviamente será a base para todo formalismo moral, é sempre partir da ontologia. Ontologia é sempre forma. Ontologia nunca é conteúdo, ontologia é sempre forma, né? Na cultura ocidental. Ora, o que é que vai dizer o senhor Levinas? A ontologia não é a filosofia primeira. A filosofia primeira é a ética. Só que Levinas vai dizer, ética, no meu caso, não é transformar a ética numa forma ontológica, mas é dar à ética uma, entre aspas, uma cara, um rosto, um corpo, uma visibilidade. Pronto, para mim, Levinas explode esse debate do formalismo ético. Só que, veja bem, Levinas não era marxista, Levinas não era comunista, Levinas era um fenomenólogo. Então, Levinas não tinha nenhum projeto, digamos assim, revolucionário para completar o seu rosto. Tal, né? Nesse sentido, Levinas foi muito importante para Dussel, mas Levinas não é Dussel. Levinas foi muito importante para Guattari, mas Levinas não é Guattari. Né? Levinas foi muito importante para o pensamento latino-americano, mas ele não é o pensamento latino-americano. E aí eu acho que, nesse sentido, o livro do Guattari é 3 anos antes do livro do Dussel. Guattari abre essa reflexão quando ele discute uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Tendo, obviamente, uma influência de Marx, que é toda moral ela só faz sentido se ela for historicizada. Veja, se a moral não for historicizada, ela vira juízo de valor universal. E aí nós caímos na armadilha de Kant, nós caímos na armadilha de Aristóteles. Então, não é à toa que o formalismo jurídico adora cair na armadilha de Kant ou na armadilha de Aristóteles. Na armadilha de Aristóteles ou na armadilha de Kant. Tá. Ora, Guattari, ele percebe que isso, para uma, entre aspas, teologia da libertação, é fatal. Então, se é uma coisa que uma teologia da libertação não pode cair, é na armadilha do moralismo ético ou do formalismo moral. Porque se cair no formalismo moral, qual será a saída da teologia da libertação? Ela é libertação na forma, mas na teologia ela é absolutamente formalista. Então eu fico na proibição. Não é? É proibido ser gay, é proibido não casar na igreja, é proibido... Aí veja, você volta, você tem uma teologia que supostamente é avançada, mas o seu conteúdo é formal. E nesse sentido, entre Guattari e Dussel, vai se elaborar necessariamente, não era uma coisa que poderia ser ou poderia não ser, não era uma coisa acidental, era uma coisa necessária, que era uma ética da libertação. Sempre vai dizer, a ética só é possível se ela for libertadora. A primeira edição do livro de Dussel, eu acho uma pena que a segunda edição da Voz tirou o subtítulo, foi um erro, eu achei um erro fatal. Você pode ver que não está. Na segunda edição, está aqui, a segunda edição, eles tiraram o subtítulo, que era fundamental. Era ética comunitária, 2 pontos, liberta o pobre.
O subtítulo é tão importante quanto o título original, né? Liberta o Pobre. A primeira edição vinha com esse, que é a edição original da edição espanhola, né? Tanto mexicana como espanhola. Ora, a tese de Gotay e depois complementada, arrematada e sintetizada por Henrique Dussel, é que toda a teologia da libertação ela carece de uma ética da libertação, porque não existe teologia da libertação que não pense um projeto ético fundamental. Então, significa dizer, a teologia da libertação ela não é alheia ao tema da ética. Jamais, jamais poderia ser. Porque a ética ela diz respeito a essa dimensão que Levinas foi o primeiro a levantar a lebre. Só existe ética, como filosofia primeira, porque existe um outro. Logo, toda ética é uma ética da alteridade. Então, a ideia de uma ética enquanto princípio universal e individual só é possível no formalismo kantiano, na fundamentação da metafísica dos costumes. Enquanto teologia da libertação, esse princípio ele é primário, ele é ideológico, ele é formalista. Ele não ajuda em nada a teologia da libertação. Então, nesse sentido, é preciso se livrar, não é, desse formalismo ético. Então, nesse sentido, a questão moral, aí entra o capítulo fundamental do Gotay. A questão moral na teologia da libertação, ela vai viver o que eu chamo de um deslocamento radical. Tanto em Gotay como em Dussel, a palavra moral viverá um deslocamento radical, né? Nos estudos da moral cristã. Você vai de uma moral individual a uma ética comunitária, né? Veja, o Dussel, logo no começo, hoje eu até destaquei essa frase e coloquei lá no grupo, dizendo que seria uma síntese da nossa apresentação hoje, né? Na edição da Ética Comunitária Brasileira, Dussel, logo na primeira parte, ele diz o seguinte, vou abrir um pequeno parágrafo só. Diz Henrique Dussel, abre aspas, falar de relação pessoa a pessoa ou face a face quando se pensa em duas pessoas, algo abstrato. Concretamente, historicamente, no face a face do amor de justiça ou na caridade, o amor cristão se vive no plural, na comunidade, no povo. Aí eu queria destacar 3 coisas fundamentais neste brilhante parágrafo de Henrique Dussel, né? Primeiro, a primeira coisa Dussel, ele percebe que a tradição ocidental deixou um legado muito forte, né? Principalmente desse princípio universal. Todo princípio universal, sem cara, sem rosto, sem corpo, é abstrato. Então, pouco importa se eu digo que amo ou não amo, se eu defendo justiça ou não defendo. A pergunta será sempre quem eu amo e que justiça eu estou defendendo. A quem a justiça atende, né? Quem são, entre aspas, quem é a prioridade da justiça? Porque uma coisa é eu dizer que defendo justiça. Obviamente é uma palavra nobre. Outra coisa é eu dizer quem é a prioridade dessa justiça. Ou qual o lugar dessa justiça tal. Ora, nesse sentido, Dussel, ele, obviamente, calibrado pelas ideias de Emmanuel Levinas, ele não vai mais aceitar a ética como um princípio abstrato, né? Então, para ele, nesse sentido, toda vez que ele se refere a temas como amor, caridade, etc., ele vai entender nas 3 palavras que eu acho extraordinárias e que são as 3 palavras mais importantes do ética comunitária, né? Ela é plural, ela é comunitária ou de comunidade e ela é popular, ela é povo. Veja, isso para mim é fundamental, meu. E aqui, eu diria, Gotay, ele fecha seu livro, né, naquilo que é nuclear, no que está no título do livro. O título do livro é o pensamento cristão revolucionário na América Latina e Caribe. Ora, o núcleo central desse pensamento cristão revolucionário se dá numa ética da libertação. Porque essa ética da libertação, ela representa uma negação radical de todo o formalismo ético ocidental, primeiro, e representa um deslocamento fundamental, não é, em relação a tudo que se disse sobre ética ocidental, porque traz, digamos assim, o movimento ético para a América Latina, e na América Latina, a moral individual ela é suplantada, ela é superada
por uma ética comunitária, não é? E essa ética comunitária, ela tem rosto e corpo. Ela é plural, ela é comunitária e ela é popular. Pronto, essa tese aqui, eu diria, arma exatamente, digamos assim, o grande pensamento ético latino-americano e caribenho, né? Por quê? Porque, a partir dessa ética, eu consigo pensar tanto o presente, como o passado e como o futuro. Primeiro, eu penso o presente como crítica do estado atual das coisas, né? Por quê? Porque agora eu tenho um projeto ético que pensa o plural, a comunidade e o povo. Mas ela também é um imperativo que pensa o passado, né? O passado significa dizer o que foi feito com as populações indígenas, o que foi feito com a população negra, o que significou a escravidão para o continente. Qual a herança que a escravidão nos legou? E no caso da escravidão moderna, ela é negra, né? Sabendo desse agravante. E nem toda a escravidão foi negra. Inclusive, a maioria das experiências de escravidão não era por cor da pele, né? A escravidão por cor da pele é basicamente uma invenção ocidental e europeia, né? Então, qual a herança dessa escravidão? Então, veja, o imperativo ético que está radicado no presente, por ser plural, por ser comunitário, por ser popular, ele também nos informa uma hermenêutica sobre o passado, né? Sobre o que significou neste continente, não é, a presença europeia, o que significou nesse continente as populações indígenas, o que significou nesse continente as populações escravizadas, o que significou nesse continente a acumulação primitiva do capital. Veja, aqui, só uma ética não formalista poderia fazer essas questões. Uma ética formalista jamais faria essas questões, jamais. Um moralismo ético, ele ficaria nas barras da formalidade, como, de um modo geral, ficou o cristianismo nesse continente. Então, significa dizer, a ética da libertação não é uma crítica apenas a um movimento histórico e econômico, percebe? E, nesse sentido, Gotay é perfeito. Também serve para dentro do cristianismo. Serve para dentro do cristianismo. Significa dizer, o cristianismo, sendo mentor ideológico de um formalismo ético, de certa forma, esteve alheio a essas perguntas fundamentais. E aqui surge uma questão incontornável, né? Qual é a novidade da teologia da libertação? A novidade da teologia da libertação é a sua ética da libertação. Se há algo absolutamente novo na teologia da libertação, foi exatamente o seu contorno ético, para além do moralismo ocidental. Significa dizer, no campo da ética, nós apresentamos ao Ocidente, em particular à Europa e seu eurocentrismo, uma coisa que a Europa era incapaz de pensar. Não é? E aí eu entendo perfeitamente como o projeto ético de Henrique Dussel passa a ser um grande pensamento latino-americano. Por isso que eu nunca tive dúvida de dizer, porque hoje há uma moda muito grande e importante, eu não nego, não, acho importante, né, o debate decolonial, não é, nos anos 80, ali, iniciando com Aníbal Quijano, no Peru, e depois desenvolvido por Maria Lugones, por Ramon Grossfogel, Nelson Maldonado, e etc. Só que, veja bem, antes desses autores, quem primeiro pautou um pensamento verdadeiramente decolonial foi a teologia da libertação. Porque, como o decolonial é da segunda metade dos anos 80 na América, a teologia da libertação já havia colocado as bases de um autêntico decolonial nos anos 70. Vou dar um exemplo aqui, que é conhecidíssimo de Samuel Silva Gotay, né? O livro de Ron Sobrino, intitulado Cristologia,
a partir da América Latina. Esse livro é de 1975, em El Salvador. Aqui no Brasil, ele chega no finalzinho dos anos 70, foi publicado pela Editora Voz. Esse livro, para mim, é um marco daquilo que futuramente se chamará de pensamento decolonial. Porque esse decolonial de João Sobrinho, sem usar o termo, ousou pensar, digamos assim, aquilo que é constitutivo da cultura latino-americana, que é a figura de Jesus, a partir de uma perspectiva latino-americana. Ora, a lógica do decolonial é pensar a partir da América Latina, é pensar o diálogo a partir do Sul e não a partir do Norte. Então, não era novidade isso na teologia da libertação. Significa dizer, a própria teologia da libertação, ela foi além, né, daquilo que imaginava o decolonial, quando se colocou, né, a possibilidade de uma ética da libertação completamente inovadora em relação aos formalismos eurocêntricos. Tal. Isso vai ter influência na concepção de direitos humanos, vai ter influência numa concepção de educação popular, né, e vai ter influência, não é, em questões de políticas públicas para populações mais pobres. Então, entenda, uma ética da libertação, ela não é apenas um projeto formal intelectual. Ela é um projeto intelectual que vai ter incidências praxeológicas fundamentais. Até porque ética da libertação na América Latina é praxe da libertação. Então, não existe uma ética da libertação sem a calibragem de uma praxe da libertação. Então, a influência em projetos de direitos humanos, em projetos de segurança alimentar e, acima de tudo, em projetos que contemplem uma outra perspectiva política que não a eurocêntrica, passa a ser fundamental. Então, todo projeto ético, ele é também um projeto histórico. Avançando um pouco mais, nesse capítulo 8º de Samuel Silva Gotay, sobre a ética da libertação, né? Há uma inserção na história, né, dos chamados temas morais. Então, os temas morais, e aí eu diria, será uma ruptura muito grande, não só com o debate formalista, né, ocidental, isso é notório, né, Aristóteles e Kant, mas eu acho que aqui se avança para dentro da teologia. Né, para dentro da teologia. A inserção na história dos temas morais vai colocar em xeque o próprio andaime da teologia. Né? E aqui eu diria, aqui foi uma ruptura em que a teologia da libertação ela abre com a teologia europeia. Veja, principalmente a teologia europeia vinculada às igrejas, sejam elas católicas inicialmente e depois protestantes. Né? Essa inserção na história dos temas morais faz com que os temas morais eles não sejam temas congelados na história. Né? Eles não sejam temas, por exemplo, uma condenação do Antigo Testamento serviria como universal para o mundo inteiro, inclusive para o mundo contemporâneo. A moral, o debate moral na teologia da libertação não permite isso. Né? O Pixley, que é um grande biblista, né, nos alertava para isso. José Comblan, por exemplo, nos alertará para isso como teólogo. O próprio João Sobrinho, Leonardo Boff, Elza Tames, tal, todos vão alertar para isso. Né? Significa dizer, temas morais também sofrem a hermenêutica do tempo. Também sofrem a hermenêutica do tempo. Por isso que nunca foi problema para a teologia da libertação também ser uma teologia inclusiva. O que define a caridade cristã não é se o sujeito é gay ou hétero, é o que ele diz em relação aos pobres. Veja, isso é de uma, eu diria, é de uma ruptura com a teologia ocidental grandiosa. Grandiosa. Porque, como a teologia ocidental ela ficou muito presa ao formalismo moral, então, consequentemente, a forma ela é mais importante que o conteúdo, você tem, de certa forma, uma ruptura. Né? É uma ruptura. E eu digo mais, não é só temas que envolvem costumes, que envolvem questões de moral sexual, não.
Não, também para temas no campo da política. Não existe essa separação, inclusive, na ética da libertação, né? Então, comportamentos individuais não são alheios, não é, à dimensão coletiva e tal. Eu acho, para mim, isso é o mais original da teologia da libertação. E digo mais, é o que é mais difícil de compreender, não é, hoje. Não é, com o avanço desse conservadorismo católico, acabou ficando obscurecido esse tema que é tão importante, né? O crescimento de uma extrema-direita católica e cristã, ela acabou obscurecendo esse avanço extraordinário que foi a ética da libertação dentro da teologia da libertação. Quer dizer, não há, minha gente, uma teologia da libertação sem uma ética da libertação. Essa é a tese central do capítulo 8 do livro do Gotthard. Não há teologia da... Por isso que ele deixa para o final do livro, né? O 8º capítulo, não sei se vocês repararam, é o último capítulo do livro. Ele deixa para o final a fundamentação ética, depois de tudo que ele fez em termos de hermenêutica teológica. E foi correto, foi prudente e foi acertado deixar para o final essa formulação de uma ética da libertação como fundamento. Por quê? Porque a ética passa a ser o fundamento da praxis. Então, assim, não deveria surpreender a ninguém, salvo a um fundamentalista católico, o que faz o padre Júlio Lancelotti hoje. É absolutamente consequente de sua teologia. Porque a sua teologia da libertação, ela requer uma praxis, né, em termos de libertação. Como não seria? Eu me lembro que o padre Júlio, ele fez propaganda numa missa dele de um livro de um teólogo, professor da PUC, chamado Luiz Correia Lima. O padre Júlio divulgou esse livro na missa. E virou um escândalo tal. O título do livro é Teologia e os LGBTs. E as pessoas não entenderam que isso é consequência da teologia do padre Júlio. Porque não é separado, entende? Não é separado. Eu acho isso fundamental. Agora, veja, isso é próprio da teologia da libertação. Isso não é novidade desde a década de 80. Né? Por isso que eu acho, além do livro do Gotthard, ler o livro do Dussel, Ética Comunitária, é absolutamente fundamental, porque completa ele, e o ensaio que eu citei aqui, do George Pixley, sobre esse projeto político do Antigo Testamento. O Pixley enquanto biblista. Bem, inicialmente é isso, Carlos. E poderia agora abrir aqui alguma conversa, né? Tem algumas questões no comentário, nos comentários, já lerei, mas Ou não? também compartilhar aqui o link da conversa que eu tive com o padre Luiz Correia, no Não é Heresia. O Sim. link está no chat. Só um segundo. Foi sobre esse livro aqui, né? A gente abordou o livro também. Porque, tipo, na época, alguns padres foram proibidos de falar sobre esse tema, né, por vários motivos, né? O governo Bolsonaro perseguindo todo mundo que podia, direto ou indiretamente, e aí não entrou no título do livro, o título do livro não entrou no título da live, acabou sendo os atuais desafios do cristianismo, e esse ponto entrou em discussão, mas não virou o título da live, para evitar conflitos maiores. Gláucia lançou aqui nos comentários o seguinte: pois é, professor, lhe ouvindo falar de uma ética que dá, na realidade concreta, me veio várias vezes o pensamento do Gramsci, até o Senhor em praxis. A teologia da libertação não bebeu muito da fonte do Gramsci também? Não tenho dúvida. Tem uma tese doutorado sobre isso. Gláucia, tem um trabalho excelente de um professor aposentado da UFRJ chamado Luiz de Bordim. Luiz de Bordim fez uma tese de doutorado sobre Gramsci na teologia da libertação. Né? Marxismo e teologia da libertação, se eu não me engano o nome da tese. Ela foi publicada por uma editora que não tem mais, chamada Dois Pontos, a editora faliu, mas o livro eu acho que é vendido ainda aí no estado virtual, talvez. Luiz de Bordim, Marxismo e Teologia da Libertação. É uma leitura a partir de Gramsci da Teologia da Libertação. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo. Eu acho, e é um dos poucos que estudou Gramsci na Teologia da Libertação, foi ele. Inclusive, elogiado por Carlos Nelson Coutinho.
ficou na banca do doutorado dele. É isso. Vou comprar esse daqui, eu preciso colocar ele na minha lista de tem, estudo da tese. Carlos, eu acho que ele tem ainda na estante virtual para vender. Acho. Tem. Acho. Né? Há um tem. tempo atrás estava. Ainda está. Tem sim. Eu vou já separar aqui para pegar um exemplar. É Deixa eu ver se tem mais. Era Olavo de Oi? Carvalho. Quem mais tinha obsessão por Gramsci era Olavo de Carvalho. É interessante isso. E eu acho que é uma das poucas coisas que o Olavo de Carvalho acertou, né? A importância de Gramsci. Eu acho que ele tem razão. Na loucura dele. Gideão falou: o mal, o pecado, tanto individual, subsumido no social ou social concreta, historicamente, se organiza ou se institucionaliza, citando Dussel. Chamemos esse mal institucionalizado de extermínio dos povos originários. A questão é, como o extermínio de grupos de pessoas e a morte de indivíduos tem um caráter de legalidade? Porque, veja bem, aí é que está. Olha, apesar da importância da ética da libertação, o moralismo ético, ele nunca sumiu do Ocidente. Nunca. Até hoje a gente estuda Kant, por exemplo, até hoje a gente estuda Aristóteles. Nunca sumiu, nunca. Né? Significa dizer, o formalismo ético, ele é necessário, por exemplo, nas cortes, nos tribunais, por exemplo. Ele é importante nesses cursos de ética dos departamentos de filosofia, que não serve para nada. É impressionante, impressionante. É uma das coisas mais improdutivas que tem nos cursos de filosofia no Brasil é essa disciplina de ética e tal, entendeu? Que é sempre para discutir o tempo inteiro Aristóteles, Kant, Aristóteles e tal. Então, assim, eu diria que o formalismo ético, ele de certa forma, ele ainda é um caldo cultural no país como o Brasil. Porque é o seguinte, o formalismo ético, eu diria, ele é uma herança colonial. Né? Então, assim, quando você vai olhar o que foi feito com as populações indígenas a partir desse formalismo ético, você não consegue entender aquilo como uma forma de maldade. Né? Você acaba justificando como se fosse uma necessidade histórica e tal. Não é? Ora, na verdade, aquilo nunca foi necessidade histórica. Nunca foi. Vamos ser sinceros, a história poderia ter sido diferente. De fato, ela não foi, mas poderia ter sido. Não e ela não foi por quê? Porque, veja bem, o imperativo ético que comandava a igreja e os portugueses era a acumulação primitiva do capital. Nunca esqueçamos disso. Ora, eu nunca tive dúvida, e digo com muita tranquilidade, o sujeito cartesiano, ele é o sujeito da acumulação primitiva do capital. Pô. Não existe esse sujeito cartesiano abstrato, pensa, logo existe. Ele só existe dentro das condições da acumulação primitiva do capital. E, primeiramente, a escravização indígena e depois a negra era um imperativo fundamental, não é, da acumulação primitiva do capital. Ora, qual era a lógica do capital? Era exatamente essa. Não é à toa que a igreja precisou destituir os negros de alma para escravizá-los, só numa lógica do formalismo ético. Né? Ora, a posição de Henrique Dussel é radicalmente contrária a essa. Né? E nisso, Dussel é absolutamente original. Por isso que eu acho um escândalo, nessas porcarias de curso de filosofia, você ficar perdendo todo o tempo em Kant e Aristóteles e não ler Dussel. Podia, pelo menos, ser Aristóteles, Kant e Dussel. Né? Porque aí você compensava. Isso só mostra o quanto nós somos colonizados. Quanto nós somos colonizados. Né? O quanto esses cursos de filosofia no Brasil são colonizados. Né? Então, você acha que, porque Aristóteles escreveu uma ética nicômica que Kant uma fundamentação da metafísica dos costumes, a única reflexão ética possível são esses homens. Né? Quando você tem uma experiência absolutamente original, que é a ética da libertação latino-americana, que, na verdade, explode com esse modelo de formalismo ético. Tal, né? E que abriria espaço, não era para a gente dialogar com Kant ou com Aristóteles, mas era para a gente dialogar com o hip-hop, era para a gente dialogar com os pobres, era para a gente dialogar com os debates que são éticos num país periférico latino-americano. Então, ético, na perspectiva do Celiana, é aquilo que pede a juventude das periferias. É aquilo que pede o hip-hop.
É aquilo que dizia o velho e bom Chico Sainz, entendeu? Velho e bom Chico Sainz lá da lama ao caos e tal. Minha senhora, com a barriga vazia eu não consigo dormir. Isso é ético, pô. Isso é um imperativo ético nosso e tal. Com a barriga vazia eu não consigo dormir. Tal, entendeu? Agora, nós não chegamos a isso porque os nossos cursos são tão colonizados, mas tão colonizados, que a gente precisa obrigar os alunos a ler toda a ética ad Nicômaco de Aristóteles e depois, se ele perguntar, mas qual a razão de ler isso? Não tem. É apenas porque está no programa e tal. É muito diferente, né, de você discutir. Minha velha, com a barriga vazia eu não consigo dormir. É outra história. Né? É isso. Por que a gente dedica tanto tempo? Eu fiquei pensando, quando eu saí do curso, né, da graduação, eu fiquei pensando por que a gente dedicou tanto tempo à filosofia da linguagem e nada sobre filosofia no Brasil e na América Latina, nada sobre filosofia na África, e aí dedicou tanto tempo à filosofia europeia, né? Impressionante. Exatamente. Tem Exatamente. várias disciplinas que dariam para ser trocadas por ou internalizar alguma coisa de filosofia latino-americana, africana. Perfeito, perfeito. Perfeito. Ó, o Dulce, antes de morrer, ele tinha um projeto que era massa, que eu acho que ele já estava ultrapassando o decolonial latino-americano, que era o diálogo que ele chamava de diálogo sul-sul, que era a filosofia latino-americana, pensamento africano e o pensamento árabe-islâmico. Pensamento árabe-islâmico, pensamento africano, pensamento latino-americano. Né? Para mim, essa é a maior radicalidade do diálogo sul-sul. Perfeito isso, cara. Veja, como é que a gente não percebe isso, mano? Né? É uma cegueira olímpica, é uma cegueira olímpica atávica, né? Essa do pensamento latino-americano, que não se pensa enquanto pensamento e sempre herda de outros, né? E geralmente da Europa, né, a tarefa de pensar. Cara, o pensamento árabe-islâmico hoje está em vento e popa, assim como a filosofia africana e tal. Era esse o momento do diálogo. Dussel percebeu isso já no final da vida. É uma pena que, não é? que era fundamental. Né? Tem no YouTube, tem um encontro dele com uma feminista árabe que trabalha na Espanha. Muito interessante o encontro de Dussel. Sirinha alguma coisa o nome dela. Né? Ela está discutindo o feminismo a partir do Islã. E Dulce foi convidado para dialogar com ela. Puta merda, que massa. É uma das coisas mais geniais que tem de Dulce. Apenas que Dulce já estava no ocaso da vida. E, inclusive, ela vai dizer uma coisa muito legal. O senhor foi base do meu trabalho. Ele não sabia disso. O senhor foi base do meu trabalho. Pô, que massa isso. E ela está toda com véu. Ela é uma iraniana, pô. Eu achei massa esse debate. Está lá no YouTube. Está em espanhol. Né, que é o lançamento de um livro, que eu acho que o nome do livro é em espanhol, da editora Acal. Né? Por um feminismo árabe, uma coisa assim. Né? E Dulce vai ser o interlocutor dela. Pô, muito massa isso, né? Veja, a gente não tem isso, Carlos. Isso é uma barbaridade. Olha, eu estou convencido, né, que o que a gente faz com os alunos de filosofia no Brasil é uma barbaridade, cara. Isso é uma barbaridade. Isso não tem cabimento, entendeu? Você tem uma licenciatura, você tem alunos pobres, você ter alunos que, de modo geral, vêm das periferias para ter essa garrafada kantiana, aristotélica, cartesiana, tomista, tal, que, no fim das contas, o aluno vai receber um diploma, né, e pronto. Mas esse saber em nada lhe disse respeito à sua condição concreta. Eu acho uma pena, sabe, Carlos? Não tem o que fazer, porque é a vitória, né, do colonialismo. O Brasil é um país em que o colonialismo deu certo. Nós somos um dos países mais colonizados das Américas. É isso. Eu acho uma última pergunta que eu vi aqui no comentário do Eduardo Henrique, que ele fala o seguinte: professor, por que a igreja hierárquica teme tanto a ética cristã evangélica? Porque explode a própria estrutura da igreja. Olha, veja, há um teólogo que eu admiro muito, já falecido, um teólogo holandês chamado Eduard Schillebeeckx. Esse homem tem um livro chamado Por uma Igreja Mais Humana. Eu recomendo, né, para quem é católico, nem protestante, não importa, foi cristão, esse livro serve, né? Por uma Igreja Mais Humana, Eduard Schillebeeckx. É um dos últimos livros dele. Ele foi um teólogo, ele era dominicano, holandês, nasceu na cidade de Nimega, na Holanda.
Nesse livro há um capítulo muito interessante sobre aquilo que foi a grande pesquisa desse teólogo, Schillebeeckx, sobre os ministérios da igreja, Il Ministério in la Chiesa, os ministérios da igreja. É um capítulo desse livro. O Schillebeeckx ele vai dizer que o grande problema da igreja com um convívio, né, mais democrático se dá pela maneira com que a igreja desenvolveu os seus ministérios. Tá? Ela, ao invés de desenvolver os ministérios como eles deveriam ser desde a primeira igreja, ela desenvolveu em sentido hierárquico. Tá? E aí, consequentemente, tem gente que vai perder poder, tá? Que foi desenvolvido em sentido hierárquico. Pô, aí é foda. Então, eu acho que o Schillebeeckx está coberto de razão. Então, o medo de uma ética cristã, de fato evangélica, ela passa pela forma como a igreja elaborou e viveu o poder, viveu não, vive o poder. Para você ter uma ideia, a maior dificuldade hoje dos católicos é entender o Papa católico. O Papa católico hoje, chamado Francisco, ele consegue ser melhor do que a igreja, o que não é comum na história da igreja. Na história da igreja, os papas sempre eram piores do que a igreja. Esse não. Como ele é pior do que a igreja não compreende. Porque a igreja não está acostumada com o Papa cristão. Ela vira uma coisa exótica. Um Papa cristão, na história da igreja, vira uma coisa exótica, né? Uma jabuticaba romana. Então é isso. Né? O Kesson, eu venho da psicologia e foram 5 anos sem ver psicologia decolonial. Vimos apenas os olhares hegemônicos, no máximo, com a pitada do marxismo. Hoje, no mestrado, por conta própria, estou me aprofundando na psicologia da libertação e umas leituras africanas. Inclusive, celebramos 35 anos do assassinato de Martin Baró e companheiros. Baró é fundamental. Baró é o pai de uma psicologia da libertação. Meu amigo, parabéns, que você pelo menos descobriu a tempo, né? Porque vou lhe contar outro curso colonizado, a psicologia. Nossa, mãe do céu. Vixe, nossa senhora, é terrível também, tá? É terrível, Carlos. Como é o nome do rapaz? Ele está correto. Kerson Aniston Souza Oliveira. Correto. Aniston. Ele fez, antes tarde do que 100, viu, meu amigo? Antes tarde do que 100. É isso, corretíssimo. Tal. Há todo um debate de uma psicologia da libertação, principalmente na América Central. A psicologia da libertação, ela tem um pé na América Central. É muito interessante isso. Né? É isso. Sobre o livro, antes de a gente encerrar também esse penúltimo encontro, eu achei esse capítulo 8, eu fiquei assim, maravilhado com a escrita do Gotay. Eu acho incrível esse escritor, conhecendo ele esse ano, né? E aí, como ele fala sobre a ética, o cristão não pode fazer uma ética ele e Deus. O cristão é ele, no caso eu, o próximo e Deus. E os três são iguais e históricos. Eu achei isso interessantíssimo, porque... É uma síntese, cara. Isso é uma síntese perfeita, é isso mesmo. Agora, veja bem, por isso que eu acho fundamental essa memória da teologia da libertação. Porque, por incrível que pareça, como a teologia da libertação foi a mais original prática teológica desse continente, ela não só é atual, como, na verdade, ela é a grande teologia. Para você ter uma ideia, esse movimento de extrema-direita, o que é que ele faz? Ele volta à Europa. Vê que novidade? Os caras voltam à Casa Grande. Veja, a novidade é voltar à Casa Grande. Vê que novidade? Não é novidade nenhuma, na verdade. Né? Novidade nenhuma. O que faz hoje a extrema-direita católica não só não é novidade, como o que eles fazem é voltar à Casa Grande. Ora, significa dizer, voltar às correntes. Né? Como dizia a Bíblia, as panelas do Egito. Lembra dessa história? Eu acho bonito isso, está no Êxodo lá. Quando o povo, meu Deus, no deserto, estamos na merda. Sim, estamos livres, mas estamos na merda. É melhor as panelas do Egito. Era melhor as panelas da escravidão. Porra, bicho, está na Bíblia. Por isso que eu acho fundamental, ó, Gotay, Dussel e Pixley. Recomendo. Samuel Silva Gotay, Henrique Dussel e Jorge Pixley. Porque um completa o outro. Digamos assim, uma tríade, né, dessa teologia da libertação tal. Claro, Eduardo citou Hans Kung. Hans Kung é uma exceção, viu? Hans Kung não é regra, é exceção. É um europeu, alemão, genial. Sou fã de Hans Kung, né? Mas é exceção, não é regra. Né? É isso. E ele está toda hora se baseando na Bíblia para falar sobre como não podemos ser neutros, né? Essa ideia teológica de neutralidade ou de fé neutra só serve à Casa Grande, pegando sua expressão.
a quem serve uma religião apolítica, a quem serve uma religião apartidária, uma fé neutra, uma fé apolítica. Só serve a Casa Grande, só serve aos senhores e para pisar nos mais pobres. Exatamente. Carlos, para terminar, qual é o meu grande lamento? É que isso não chega à juventude. Lamento muito. Né? Eu entendo, eu vi esses dias um desses vagabundos aí da direita católica falando mal da PJ, né? E ele falando mal daquela mente pejoteira, né? Puta que pariu, ele dizia assim, olha, você, pai e mãe, não deixe seu filho seguir a pastoral da juventude, é uma coisa diabólica, não sei o quê, não sei o quê. Essas babaquices, né, cara? Como é que católico chega nisso? Eu acho que o catolicismo está chegando ao seu nível mais baixo na América Latina. Mais baixo. A extrema-direita está conseguindo colocar o catolicismo no seu nível mais baixo nas Américas. É uma pena, né? Agora, eu lamento que esse pensamento tão rico, tão vivo, né, e tão espirituoso, né, e tão místico não chegue à juventude. Eu só lamento isso, né, porque quem já atravessou o Cabo da Boa Esperança atravessou, paciência. Agora, é uma pena que não chegue à juventude. Só o que eu lamento, né, porque é um pensamento tão rico, tão criativo, tão extraordinário e, acima de tudo, marcado por uma profunda espiritualidade, né, Carlos? Mas aí, cara, milagre, não é, eu não sei o que fazer, eu confesso que eu só lamento inicialmente. Eu sigo tentando fazer meu trabalho de base por cá, mas, enfim. E aí, para fechar também, uma coisa que eu estou observando, Romero, eu não sei se tem alguém analisando isso, estudando isso, como esses influenciadores, influenciadoras, estão voltando para o catolicismo. Assim, a gente tem falado, eu tenho visto na minha bolha digital, pelo menos, várias figuras ricas, brancos, ricos. Não, eu achava que o catolicismo era barca furada, mas estou voltando, descobri a igreja, não sei o quê. O que é que está acontecendo que esses ricos, esses novos ricos estão virando católicos? Não, Carlos, olha, mais uma vez Olavo de Carvalho, meu, tu sabe que ele se converteu, né? Cara, Sim. a conversão de Olavo de Carvalho arrebanhou um monte de gente. Impressionante. É uma coisa que ainda vai ser estudado, né? Porque Olavo de Carvalho, ele se converteu tardiamente ao catolicismo, já maduro, né? E a conversão dele levou esse monte de gente todinho, cara. Então, assim, só que Olavo de Carvalho, ele se converteu já ao catolicismo tradicional. Veja, qual é o tipo de catolicismo que está convertendo as pessoas hoje? É o catolicismo da missa em latim, chamada missa de sempre, né? O catolicismo de seu formalismo moral e, principalmente, um catolicismo de rico. Né? Cara, é uma pena. Eu acho o pior do catolicismo. Né? O pior. Né? As conversões, elas têm acontecido no pior do catolicismo. É de se lamentar, né? O bispo de Formosa, claro, o nome dele é Adair. É o pior que tem na igreja. Esse Adair é o pior bispo que tem na igreja. Isso é uma figura venal, esse bispo ali. Eu andei lendo não, né? Vendo o que ele fala, porque ele não escreve. Lendo, nossa, mas ele é um idiota completo. Eu fico pensando, cara, tem horas que assim, como é que um cara desse chega ao psicopata? Porque o Adair é bispo de Formosa, no interior de Goiás. Né? É um idiota completo, mas ele é completo. Ele não é aquele idiota que fica faltando alguma coisa, não. Ele é um idiota que chega começo, meio e fim, entendeu? Esse cara é bispo da igreja. Né, Carlos? É isso. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário, intervenção, enfim? Gláucia, é o catolicismo que não questiona as estruturas sociais e econômicas, um catolicismo mágico baseado na ideia de prosperidade individual. É um catolicismo que tem uma ideia de Deus. Eu acho fatal, cara. Fatal, fatal. Não consegue ter uma concepção pessoal de Deus, mas uma ideia de Deus. Isso é fatal. Eu acho isso impressionante. Impressionante. É isso. É isso. Vamos encerrando mais esse encontro por aqui. Próxima semana vamos falar um pouquinho sobre a conclusão do livro, capítulo 9, para fechar de vez o último encontro. Obrigado, Romero. Ao futuro. Valeu demais, minha gente. Boa noite, viu, minha gente? Até quarta-feira. Sigamos em paz. Sigamos em paz. Valeu. Valeu. Encerrando a gravação, gente. E repito, quem não estava no começo, né? Dia 4 de dezembro, estarei com o Romero numa mesa na UF sobre marxismo e religião. Fica o convite aí, quem estiver por Aracaju.
quiser colar, vai ter um encontro de marxismo 4, 5, 6 de dezembro. Várias mesas, vários mini cursos, fica o convite aí. EP Marx vai acontecer próxima semana, de 4 a 6 de dezembro. Encerrando a gravação.